O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. A liturgia da palavra de hoje toca em algo muito nosso, e algo que nós precisamos talvez assumir mais e compreender mais para vivermos uma vida mais feliz. A liturgia da palavra de hoje fala dos medos. Se você agora tivesse um bloco e uma caneta para fazer a lista dos seus medos, como seria essa lista? Seria uma lista muito grande? Quais são as coisas que de verdade você tem medo? Isso é muito importante porque o medo faz parte da nossa vida. Nós precisamos reconhecer isso. Negar não resolve. Ou a gente entende e coloca eles na ordem correta, tendo como estrutura o santo temor de Deus, ou a gente vai viver preso, sem liberdade, oprimido, arrasado pelos medos que nós podemos ter. Como é que seria a sua lista de medos, né? Talvez medo de que aconteça algo físico conosco, né? Medo da violência, medo de uma doença, é possível, né? Está na nossa lista de medos. Medo de não dar conta do recado, daquilo que esperam de mim, da missão que me entregaram, de uma tarefa. Medo de ser rejeitado. Isso é tão antigo, né? Desde quando a gente é criancinha, a gente já tem medo de ser rejeitado. E a gente leva isso até o último momento da nossa vida. Isso é humano. Medo de ser mal visto, de ser caluniado, de perder a boa fama. Medo de perder o que nós conquistamos durante a vida. Quantos medos, né? Medo da opinião dos outros. Medo de falhar com a vida. Eu me lembro de Dom Henrique Soares da Costa, né? Era bispo e um grande pregador, tem muitas pregações dele na internet. E uma vez, numa entrevista, numa pregação, não me lembro bem, ele deu testemunho de quando ele se converteu. Ele era jovem e estava num retiro, e nesse retiro ele se deu conta de que ele morria de medo de viver uma vida sem sentido, de olhar para trás e se arrepender da sua vida. Naquele dia, tocado pelo Espírito Santo, ele decidiu ir mais fundo, mudar tudo e viver uma vida que vale a pena. Escolheu a vocação e depois fez um bem imenso a muita gente. Entre essa gente, eu mesmo, pela palavra dele, já me beneficiei muitas vezes, né? Mas é o medo, né, de viver a vida sem sentido. Medo de falhar com Deus. Muitos medos, hein? E não fiquemos preocupados com a nossa lista de medos, senão a gente cria mais um, né? Medo de ter uma lista grande. Não é o problema, né?
O que nós precisamos é algo que estruture e dê sentido a tudo isso, porque nós somos frágeis, falíveis, vivemos numa realidade que não é estável. Agora, existe uma diferença fundamental entre ter medo das coisas desse mundo que passam e aquilo que nós chamamos do santo temor de Deus. O temor de Deus não é bem um medo, mas é algo que nos estrutura e dá sentido a todas as outras coisas e nos liberta, né? Quando nós vemos a vida dos santos e santas da igreja, homens e mulheres profundamente transformados pelo primeiro dos 7 dons do Espírito Santo, o santo temor de Deus, nós vemos homens e mulheres que não tinham medo de nada. Não é que não tinham medo, né? Claro que morriam de medo de tudo que nós morremos também, mas superavam pela confiança em Deus, tinham um ponto de apoio seguro. Essa é a grande diferença. Tem uma santa do século XX, Edith Stein, se Deus quiser vai ser proclamada doutora da igreja, ela é ótima. A primeira mulher a ter um título de doutorado em filosofia na Alemanha. Era judia, se converteu ao catolicismo e depois se fez freira carmelita, né? E morreu em Auschwitz, porque era judia e foi capturada pelas forças de Hitler. Bom, e ela tem uma frase forte que diz assim: coragem é ir com medo. Essa é a verdade. Ter coragem não é não ter medo, mas é superar o medo. E o tema da liturgia da palavra de hoje vai nos falar sobre isso. Vamos começar pela primeira leitura, que é a leitura do profeta Jeremias. Vamos ver se eu consigo fazer um bom retrato de Jeremias aqui para vocês. Imaginem um bom menino, seus 17, 18 anos de idade, sempre tirou nota boa na escola, é daquele tipo de pessoa que você pode deixar ele sozinho, que ele não vai fazer besteira nenhuma, nunca. Menino arrumadinho, previsível, certinho, né? Diziam até que ele ia ser padre, mas não ia não, porque ele tinha uma namorada. Pois bem, assim era Jeremias. E Deus escolheu esse rapazinho, que a gente tem até pena de fazer algum mal para ele, porque é um menino bom demais. Deus escolheu a Jeremias para uma das missões mais difíceis do Antigo Testamento: pregar a palavra de Deus para um povo de cabeça dura, que tinha rejeitado a confiança em Deus e começava a colocar a confiança no poder, na força, na riqueza e, pasmem, hein? Até mesmo no templo de Jerusalém, que no livro do profeta Jeremias ele desmascara isso. Vocês acham que são um povo de Deus porque tem um templo? De que vale um templo se o coração não é de Deus? Mais ou menos assim, hein? Jeremias era esse. As pessoas que se valiam da mentira, Jeremias pregava a verdade, né? Pois sofreu muito, hein? Muito. E no livro de Jeremias, entre o capítulo 11 até o capítulo 20, o livro é bem maior do que isso, mas tem 5 momentos em que Jeremias faz uma espécie de confissão. Diz o seguinte, não sei se você já fez isso alguma vez na sua vida, vira para Deus e diz: Senhor, tá difícil. 5 vezes ele fala: olha, tá difícil. E o que nós lemos hoje na primeira leitura é a 5ª confissão de Jeremias, no capítulo 20. E ele diz assim: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observam as minhas falhas. Interessante, Jeremias não estava vivendo uma perseguição aleatória, era uma perseguição organizada. Ele tinha espiões. Denunciai-o, denunciemo-lo. E essa experiência terrível que às vezes nós fazemos na vida, né? De que aqueles que nós achávamos que eram nossos amigos ficam olhando para ver se a gente vai tropeçar. E no primeiro tropeço já estão dispostos a cair em cima de nós. Foi isso que Jeremias experimentou. Diz o texto que os amigos, entre aspas, diziam: talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos nele. Numa situação assim, é impossível não ter medo. A situação é muito insegura e queriam a vida dele, não é pouca coisa. Mas Jeremias tinha um ponto de apoio. Continua a primeira leitura: mas o Senhor está ao meu lado,
como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Olha que coisa interessante. Coragem é ir com medo. Mas como eu posso ir? Eu só dou um passo adiante se eu tiver um ponto de apoio. E esse ponto de apoio, mais uma vez eu repito, tem que ser o santo temor de Deus. A Sagrada Escritura diz que o temor do Senhor é o início da sabedoria. Peçamos essa sabedoria. E não é de uma hora para outra. Meus irmãos, não é. O mais normal é que nós coloquemos a nossa confiança nas coisas transitórias desse mundo. Mas essa confiança é frágil. Vira o bloquinho para o outro lado, aquele lado que você não escreveu ainda, e escreve aí, onde você coloca a sua confiança? Olha, se for na beleza, conta no relógio, um dia ela passa. Se for na saúde, da mesmo jeito. Uma vez, não foi nem aqui, porque aqui eu não estou nem tendo tempo de fazer academia direito, mas eu já fui mais frequentador de academia, sabe? Não era barombadão não, trincadão não, mas eu era. E aí o pessoal perguntava, padre, por que o senhor faz academia? Eu falei, para eu morrer saudável, né? Porque no final das contas atrasar não vou, a morte. Mas não quero ficar tão doente, né? Quero pelo menos não sentir tanta dor nas costas, tanta dor nas pernas, né? Fortalecer um pouquinho os músculos, faz bem à saúde. Agora, doente a gente vai ficar, tá? Envelhecer vamos também, e morrer todos nós. Onde nós colocamos a nossa confiança? No dinheiro? O dia acaba. No prestígio? Se hoje me aplaudem, amanhã me jogam pedras. Se nós ficamos preocupados com o que dizem ou não dizem, o terreno é muito movediço. O ponto de apoio de Jeremias tem que ser o nosso. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Ou é isso, meus irmãos, ou nós vamos estar sempre inseguros nessa vida. São Paulo, na segunda leitura de hoje, cava um pouquinho mais e vai na raiz de todos os medos. Diz São Paulo hoje na carta aos Romanos: por um só homem entrou o pecado no mundo e todos pereceram. Olha que interessante isso, hein? Qual é a raiz de todos os medos? O pecado. Se nós lemos lá aquelas páginas do Gênesis, né? Nós vamos ver que o que a serpente fez questão de fazer com o primeiro homem e a primeira mulher e com toda a humanidade, foi colocar no nosso coração uma desconfiança de Deus. Daí surgem todos os medos, porque se eu não posso colocar a minha confiança no Senhor, eu vou me agarrar em qualquer coisa que apareça na minha frente, seja uma arma, seja o dinheiro, seja a fama, seja o que seja, a influência, o que seja. O pecado é a raiz dos medos, porque nos roubou a confiança em Deus, e isso está no nosso coração. É bom que nós identifiquemos. Ah não, padre, eu confio muito no Senhor, graças a Deus, mas no teu coração vive a língua da serpente, porque aí está a palavra de Satanás, que botou a desconfiança, e se nós não somos conscientes e lutamos contra isso, isso nos domina. De vez em quando eu escuto o pessoal falando, né? Ah, padre, eu não vou ajudar no retiro não, porque quem ajuda no retiro fica doente. Eu falei, meu Deus do céu, gente, então não vai ter retiro nunca mais. Eu não quero ninguém doente aqui na paróquia. Não, padre, eu não posso ir em intercessão não, porque é muita batalha. Meu filho, minha filha, o nosso inimigo é louco, é igual cão doido. Não está preocupado se você está fazendo ou não fazendo, ele quer te matar, roubar e destruir, sim, ou sim, se você ajuda no retiro ou não. A diferença é que quando nós ajudamos no retiro, nós temos ao nosso lado o Senhor que está afim também de salvar aqueles casais, aqueles jovens, aquelas pessoas que estão fazendo o retiro que nós estamos ajudando. Glória a Deus! Quem vai para o retiro como quem vai para um canil, ainda não entendeu isso que Jeremias disse, que o Senhor está ao nosso lado como forte guerreiro. Nós não podemos ter medo nem das coisas desse mundo, nem das coisas do outro, porque aquele que é o Criador do céu e da terra é o nosso guardião e o nosso poderoso guerreiro. E quando nós de fato assumirmos isso, e mais uma vez eu repito, não é de uma hora para outra, é um exercício, nós seremos imparáveis. Muitas vezes nós temos que nos colocar em oração e dizer: Senhor, eu confio em Ti.
Ainda que me falte tudo, o Senhor não me faltará. Como diz a palavra de Deus, chega ao extremo de dizer: ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor não me abandonará. Se eu coloco nele a minha confiança, eu sou imparável, invencível. Pode o mundo inteiro ver a minha derrota nas coisas desse mundo, mas naquilo que é eterno, às vezes a derrota aqui é vitória lá. Olha para os mártires, é assim. São Paulo então nos mostra a raiz para que nós possamos entender como vencer isso. A nossa existência não está apoiada no pecado de Adão e na inimizade com Deus. A nossa existência está apoiada na superabundante graça de Cristo. Diz São Paulo na segunda leitura: muito mais, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, se derramou com abundância a bênção a todos os homens. É aí que nós confiamos. Ou nós confiamos em Deus, ou nós vamos sempre estar oprimidos e inseguros diante dos medos desse mundo, né? E é justamente disso, clarinho como água, que Jesus Cristo fala no Evangelho. Olha o que o Senhor nos diz no Evangelho de hoje: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. 3 vezes no Evangelho Jesus diz: não temais, não temais, não temais. Mas chega um determinado momento que ele diz: temei aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Será que é uma contradição? Não é uma contradição, é um discernimento. Temer a Deus não é como ter medo das coisas do mundo. Temer a Deus é saber em quem nós colocamos a nossa confiança. É totalmente diferente. É o nosso ponto de apoio. É o temor que estrutura todos os outros temores. Imaginem, por exemplo, uma criança pequenininha, né? Assim que a criança começa a andar, ela já descobre que ela pode derrubar tudo da estante. É uma coisa instintiva, impressionante, né? E aí chega o pai e a mãe e diz o que para a criança? Não pode, né? Tem criança que ainda olha, dá um sorrisinho e derruba do mesmo jeito, mas a ideia é que ele obedeça, né? Não pode. Se a criança não obedece, aliás, se a criança obedece, não é porque ela tem medo, é um respeito reverente. E se ela obedece, ela encontra o caminho da vida. Assim somos nós com Deus. Hoje de manhã tinha muitas crianças aqui, a missa das 10, né? E as crianças andavam para lá e para cá, e eu ficava pensando, né? Interessante. Por que aquelas crianças estão tão felizes, correndo de um lado para o outro, brincando? Porque elas sabem que o papai e a mamãe estão ali e cuida delas. Você quer ver uma criança abrir o berreiro, como diz na minha terra? É quando ela olha para um lado e para o outro e não encontra ninguém que ela conhece. Aí ela fica insegura. Assim somos nós também diante de Deus, né? E por isso, porque nós vamos temer a Deus, que não é um tirano, Jesus Cristo continua o Evangelho contando uma parábola. Qual é a parábola do Evangelho de hoje? Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No templo de Jerusalém vendiam vários animais, e o mais barato eram os pardais. Então Jesus Cristo está dizendo, mesmo aquele ali, aquele pardal baratinho, o Pai do céu cuida dele. Continua o Senhor: não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, se vocês estão achando que o pardal é um bicho muito grande, né? Jesus continua: quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Agora nós precisamos mudar as nossas hierarquias, né? Não é o sucesso desse mundo, muitas vezes vai ser uma derrota. Não é aquilo que talvez as pessoas esperem como prosperidade material, não é isso. O cuidado de Deus tem um olhar mais alto, olha para a eternidade. Padre, graças a Deus, meu filho saiu das drogas, que bom.
mais graças a Deus seria encontrar o caminho da salvação e mudar de vida. Não só deixando um vício, mas encontrando a Deus. Nós hoje temos um olhar tão raso e por isso sofremos tanto, porque transformamos os medos desse mundo no nosso verdadeiro pesadelo. Nós precisamos ter um olhar para a eternidade, meus irmãos. Senão nós nunca seremos felizes, nem aqui, nem na outra terra. Deus não é um tirano, Ele cuida de nós muito mais do que os pardais, né? E depois termina a reflexão, Jesus revela o mistério de Jeremias. Jeremias disse: o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Jesus mata a charada. No Evangelho ele diz: todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Ele é o forte guerreiro. Ele está ao nosso lado. Ele garante-nos a sua proteção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,